Mas vamos falar da derrota do São Paulo para a Chapecoense. Tinha vencido um jogo só no Brasileirão, lá em janeiro, na primeira rodada contra o Santos. Depois ficou 20 e tantos jogos aí sem ganhar. E aí pegou o São Paulo ontem, como era de se esperar. Mas assim, eu até estava conversando com o pessoal aqui nos bastidores. Nossa Senhora. Nessa volta da Copa do Mundo, São Paulo ainda não ganhou no Brasileirão, né? Ganhou só do Bolívar na Sul-Americana. Mas não vinha jogando mal. Nem com o Dorival não ganhou ainda. E o Dorival também. Mas não vinha jogando mal, né? Contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, para o Coritiba, que deveria ter ganhado caso a nossa querida Charly marcasse o pênalti no Caleri, caso o VAR também visse o pênalti, mas enfim, não estava jogando mal. Félix pegava essa bola com uma mão. Ontem jogou mal. Ontem fez um jogo muito ruim, né? Como o Portuga falou, entrou desligado, um primeiro tempo estava disperso. O próprio gol da Chapecoense saiu num escanteio cedido pelo Sabino, que ele estava sozinho. Mas depois de uns 5 escanteios, hein? Exatamente. Tava tendo escanteio atrás de escanteio pra Chapecoense, uma hora ia sair. Nesse específico, o Sabino estava sozinho. E o Rafael, que é o goleiro que tem que falar, não falou e deixou o cara cabecear para trás e saiu o gol da Chapecoense. Aí o São Paulo criou, né, com o Arthur, perdeu o Caleri no primeiro tempo ainda lesionado, com uma lesão no tornozelo. Entrou o Gustavo Santana, que também falam que é leão de treino, mas no jogo não fez nada, não conseguiu dominar uma bola. Aí uma boa defesa do Rafael, que não dá para colocar na conta dele o gol da Chapecoense, né? Porque foi uma cabeçada no ângulo, mas é um goleiro que não passa confiança. Mas é isso, o São Paulo derrota, se aproximando da zona de rebaixamento ainda mais. O São Paulo ele fez 14 pontos nas 6 primeiras rodadas. E depois fez mais 6 só na seguinte. Demitam o Crespo. Eu falei aqui pra você. Fizeram besteira. E você ficou passando pano pros dirigentes, falando, tanto faz o Crespo. Foi mesmo. Você foi mal. Nota 0 pro senhor. 3 semanas. Eu lembro. Eu concordo de que eu acho que o Crespo tinha que sair, mas é que a reposição dele foi errada. Ele tinha que sair por quê? O momento que ele foi mandado embora foi errado. Não, absurdo. Que foi antes de uma data FIFA, enfim. Não, e ele estava bem no campeonato, cara. É que ele falou, a bronca contra ele, Letícia, foi o que ele falou, né? Assim, a diretoria se incomodou, né, gente? Meu Deus. Mas se incomodou. É que nem agora. O que eu falei aqui 3 semanas, que os caras, tem gente da diretoria achando que está demorando muito a troca do Dorival, tem. Mas o maior, hoje, dentro do São Paulo, a leitura que o maior responsável do que está acontecendo é o Rafinha. O Rafinha é amigo dos jogadores. O Rafinha não cobra, o Rafinha conversa, ok? E aí, então, é tipo assim, tem algumas funções, gente, vocês sabem disso, que tem a hora de você ser amigo, Letícia, mas tem a hora que tem que chamar os caras também e falar aí como é que é. Mas peraí, isso não aconteceu, até o senhor trouxe a notícia aqui, o senhor que é muito bem informado. Eu não. Que a torcida do São Paulo falou que tinha que ganhar do Bolívar e da Chapecoense. Da Chapecoense. E não ganhou, e agora? Agora, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu disse sempre, vamos deixar entrar outra vez torcida pra falar com o jogador. Aquela babaquice que não dá nada. Eu acho que o Dorival agora, depois dessa derrota... Mas aí você tira o Dorival, sai por quê? Então, hoje de manhã correu o papo que os São Paulinos queriam, inclusive das organizadas, o Jair Ventura. Né? Mas tal história, gente. Sinceramente, você vai tirar o Dorival pra colocar o Jair Ventura? E outra, professor, desculpa. O filho do Jairzinho? Mas o Jair Ventura, ontem perdeu o jogo clássico acontece, pode perder, pode ganhar, o quê? Achei até que o Vitória... mas ele tá bem lá no Vitória. Então, me diz o porquê... Pra livrar do rebaixamento. Não, mas por que o Jair iria? Porque o São Paulo tá uma clube, gente. Não, mas não importa, o professor. Gente, no currículo dele vai dirigir o São Paulo. Mas pode estar no currículo dele também que ele seja o primeiro treinador rebaixado da história do São Paulo. Mas tudo bem, deixa ele terminar o ano. A gente não tem como saber o se. Não, é muito pessoal. Eu concordo. Eu acho que o Macis, que a gente não sabe ainda se é candidato ou não, porque uma hora ele fala que quer, uma hora o grupo dele diz que vai lançar outro nome, tá? Nós vamos entrar no mês de setembro e o São Paulo tá brincando. Eu acho que, assim, alguma coisa tem que ser feita. Tá, mas vamos lá. Acho que nem o Tele Santana, com 43 anos de idade, no auge, como treinador, se viesse pra esse time do São Paulo, era garantido o time escapar. Não é garantido, mas depende, precisa mexer alguma coisa. Nada é garantido, mas o que precisa mexer, com todo respeito... O São Paulo é um time que parece que joga e tá tudo bem. Eles não sentem o jogo. Porque o Rafinha não tá cobrando. Não sentem o jogo. Então o problema não é o treinador. Eu acho que vai muito da postura. É muito feio generalizar todos os atletas. Tem gente correndo,
Tá, ok, mas eu acho que o São Paulo aceita muito o resultado e não tem força de retomada de jogo. O Dorival falou isso na coletiva ontem. Não vai. Não pode. Porque, assim, Não vai. A coletiva do Dorival ontem, nós temos uma coletiva do Dorival, não? Foi uma coletiva tão protocolar. Mas são todas assim. Porra, a gente não então, pode tomar esse gol, a gente não pode perder. A gente não Toda pode coletiva ele aceitar fala isso. Então, assim, e o teu papel? Porque a gente não pode tomar esse gol. A gente não pode jogar assim. A gente não pode ter esse comportamento. Então, quem comanda isso aí, Letícia? Então, isso me deixa... É um conformismo. O São Paulo ontem, com todo respeito, ele jogou achando que venceria o jogo a hora que quisesse. E ele não tem potencial técnico para fazer isso e não encarou o jogo da forma que ele tem que ser encarado. Chapecoense, nós vimos aqui o jogo contra o Bahia, nós comentamos. A Chapecoense empatou com o Bahia, 3-3. correndo o jogo todo num calor de 11 horas da manhã. Quase ganhando o Palmeiras, complicou o Cruzeiro. A Copa do Brasil foi definida ali a favor do Cruzeiro. O jogador do São Paulo tem que entrar com sangue nos olhos. Mas faz tempo que não tem. Isso, senhor Milton. Mas, infelizmente, parece que não responde. Eu acho que é uma atitude. Tudo bem, o treinador não está respondendo. Mas o jogador dentro do campo também me parece meio blasé. Tem jogadores... O São Paulo é lento, é moroso, ele é descomprometido em algumas situações. Eu acho que precisa ter um pouco mais de vibração. O São Paulo precisa de um cara ali para chacoalhar o movimento, cara. Porque senão... Se cair na zona de rebaixamento... E os próximos jogos, já tá bem falando. Qual o calendário? 2 em casa. Bragantino e Atlético Mineiro. Ô, Gilberto, e depois Palmeiras no Bank Park. Jogadores para poder tomar esse protagonismo. O Luciano, tá? Que a torcida grita, como é que é? Luciano. Tá lá pra quê? O Caleri que renovar até 29 ou 30, alemão? 29, né? 29. Cara, mas se machucou, não tá jogando porra nenhuma faz tempo. Não fala, porra. Mas não é? Não, mas não fala. Já teve alguma atualização do Caleri aí? O Caleri fez exame e não deu nada. Foi só uma também não tá jogando nada, então tá tudo certo. Tanto faz. O problema é que não tem reserva. Eu só não concordo com o reserva dele é André Silva, que não serve pra jogar na várzea, e o Gustavo Santana, que é um menino que dizem que... E o Rian Francisco? E o Rian Francisco também, que... Mas tem umas caras no São Paulo hoje que pode ser, que tem que assumir a responsabilidade, tá? Então é Luciano, é Caleri, o próprio Arboleda que voltou do jeito que voltou. Tem jogador pra isso em Portugal, não tem só moleque no São Paulo. Tá, mas aí quando o alemão fala as opções, por exemplo, para comandos de ataque, podem até me criticar, não tem problema, mas eu acho que nesse tipo de time, com esse tipo de situação do São Paulo, já numa queda livre, não é garoto que vai resolver. Então, mas não é garoto que vai esses resolver. caras, Portugal. Tem Vitor Sá. E agora não tem mais o Hernani pra buscar, não tem mais o Muricy pra salvar. São Paulo não tem dinheiro, gente. Também a gente precisa parar. E o Vitor Sá, que foi contratado aí, então, salário alto. Sabe qual a preocupação do São Paulo? Ele machucou no último treino, o Wendel deu um carrinho nele, ele torceu o tornozelo. Sabe qual a preocupação do São Paulo? Hoje, é o São Paulo ficar fora de um torneio internacional ano que vem. Não é nem o rebaixamento. É o São Paulo ficar fora de uma Sul-Americana. Porque a grana, mas faz falta a grana, Portugal. Mas, professor, você não tem nem um pãozinho, você tá pensando na mostarda do hot dog, professor. Portugal, não é você mostarda. Você garantiu o time na primeira divisão, senão não tem mais nada. Você tá falando pra mim que o São Paulo Futebol Clube, pensar em disputar uma Sul-Americana hoje é mostarda? São Paulo não vai disputar nada, tá ferrado, cara. Professora, eu tô olhando o desempenho do time em campo e tô olhando a tabela. Metáfora. Eu tô olhando a tabela. O São Paulo, se não te garantir a participação dele na Série A de 2027... Você acha que ele corre risco, São Paulo de cair? Acho! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza, professor! Risco tem, mas tem time bem pior. O senhor falou uma vez aqui, o senhor falou, se o São Paulo for eliminado pela Juventude, eu muro meu nome pra Charlene. Era Copa. Professor. São Paulo agora o que é? Vai com jogo a menos. Quais são os próximos jogos? São 2 em casa, Bragantino e Atlético Bola, Mineiro. como é que é a mostarda? São dois seguinte. 2 vencíveis. A da mostarda? Aí depois Palmeiras no B. Aí já é mais difícil. A mostarda é o seguinte, professor Milton Neves. O cara não tem nem o pãozinho e tá exigindo a mostarda do hot dog. Farta a salsicha, farta tudo, a maionese, ele não tem nada, mas ele quer a mostarda. Garante o pão e eu acho que o time não tá jogando o que pode também, Português. Não tá sendo cobrado. Quem que é isso aí? O time de São Paulo, cara. Você quer um jogador específico. Não, porque assim, o Alemão, o time não é nenhuma maravilha para disputar título, mas pode fazer muito mais do que tá fazendo. Os caras não são cobrados. Contra a Chapecoense, por exemplo, era uma obrigação vencer. Então. Até porque é um time que, é o lanterna do campeonato. Mas, Lelê, o investimento é muito maior. Você vê também que existe no futebol, isso a gente já fala sempre, né? A questão da fase.
O São Paulo vive uma fase ruim em que a bola bate na trave e não entra. Quando o time tá numa fase boa, a bola bate na trave e entra. Verdade. Aquela pegada que foi o Luciano no segundo tempo, ia ser um golaço, cara. E ali se faz 1-1, ia pra cima, no de repente início do podia virar. jogo. No início do jogo, já teve um do Arthur, cara a cara que ele perdeu. Ali é ruindade, não é fácil. Quando teve aquele ali, eu pensei, vixe, já começou amassando, vai ser um amasso do São Paulo. Aí foi aquilo ali, sabe, depois é um peso, morreu. cara. O Dorival, juntando São Paulo e Corinthians como técnico esse ano, não ganha de um time brasileiro desde fevereiro. Não é mole, não. Fevereiro. E não é que ele ficou desempregado 6 meses. Ele tá empregado o tempo todo. Ele saiu do Corinthians e pulou pro São Paulo em uma 10 semana. dias, é isso aí. Então, assim, ele tá trabalhando direto desde fevereiro e não ganhou de um time brasileiro. Então você concorda que não são só Ganhou os na jogadores? Copa do Brasil, né? Não era Brasileirão. Brasileirão. Então, assim, é complicado. Não é culpa só dos jogadores. Você tem um diretor que não cobra, que é o caso do Rafinha, que os caras dizem que ele é parça. Você tem um treinador que não ganha, aí a culpa é só dos jogadores? Eu sempre acho que por ser coletivo, óbvio que tem que responsabilizar todo mundo. E pra mim, o peso é peso maior em cima de quem tá em campo. Porque quem tá em campo que faz, quem tem que resolver. Elenco, atletas. Mas, se a gente pegar o histórico do Dorival, quando ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, ele também não conseguia vencer jogos no Brasileirão, lembra? No Corinthians foi a mesma coisa. No Corinthians foi a mesma coisa. Foi seguindo na Copa do Brasil, mas corria risco de ser rebaixado no Brasileirão, porque não conseguia fazer o time engrenar no Brasileiro como fazia virar a chavinha, né, nas Copas, nos jogos decisivos. E agora, mais uma vez, isso está se repetindo no São Paulo. Que aí até joga bem contra um Bolívar, vai lá, né, ilude de que, nossa, agora vai destravar isso aí, por ser sul-americana. Aí volta no Brasileirão e perde pro Lanterna do campeonato. Então, eu acho que também tem essa questão do Dorival. Por que a senhora persegue tanto o Dorival há tantos anos? Não, eu defendi ele no Corinthians, inclusive. Vamos só atualizar a questão do Scarpa? O senhor, que tem informações boas, tem uma questão que me deixa curioso pela falta de energia do time do São Paulo. Não estou dizendo que tem ninguém de corpo mole, mas poderia ser um time mais... Ah, tá. Então é essa pergunta que eu ia fazer. Então o senhor já matou. Porque isso ajuda o time a correr, tá? Não. Tudo bem, mas não ajuda? O Corinthians também tá e corre. É isso que eu ia falar. Tá, mas aí a postura interna de cobrança, interna de cobrança. Só nas Copas. Daí. Assim, Mas tá atrasado então? tá atrasado. Então, O salário tá atrasado. então vamos resolver. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.